Alô, alô. Boa noite, professor. Que honra ter você conosco. Que Seja prazer, Aniele. bem-vindo. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. O pessoal está entrando aí e divulgando, compartilhando a nossa live. Oba! É uma live bem interativa, tá, pessoal? Vocês podem fazer Essa é a suas ideia. perguntas. Essa é a ideia Tudo bem, mesmo. professor? Tudo jóia com você aí? Tudo bom? Tudo bem aqui no nosso Piauí. Eita, Já está aquele maravilha. clima maravilhoso, sol com tudo. Mas você já veio aqui, né? Conhecer Eu nossa já terra, já fui. passeou. Já. Foi muito bom, muito bom. Eu fiquei aí acho que um mês e meio. Um mês e meio, foi uma Um delícia. mês e meio, Um mês nossa. e meio, é. Experimentou a cajuína? Ah, eu passei até mal, eu bebi tanta cajuína que me subiu a pressão, eu tive que ir para pronto-socorro. Meu Deus do céu, que coisa. Porque eu adoro É, cajuína. E aqui era muito difícil na época, quando eu fui. A gente sim, quase não tinha. Mas eu sim. experimentei, adoro. Adoro. Ai, nossa, tem tanta coisa boa aí. Tanta coisa boa. Gente, nós estamos sonhando já com, quem sabe, um curso aqui com o professor Reinaldo Renzo, depois que passar Ah, tudo isso. adivinha se eu E vou vamos. adorar. Pois é, vamos planejar aí futuramente. Vamos lá, Então, sim, gente, com eu prazer. quero começar falando da biografia do nosso professor Reinaldo Renzo, arquiteto e urbanista. As estruturas que determinam espaços o ajudaram a compreender o melhor uso do organismo inteiro e lidar com o corpo. A música esteve em sua casa logo na primeira infância. O piano de sua mãe ficou para ele sendo um super brinquedo que ele acompanhava, como um amigo travesso e com quem ele compartilhava suas maiores emoções. Na USP, de 1982 a 85, se formou como ator e diretor de teatro na ECA, EAD. A partir desse período, foi diretor de programação de música no Centro Cultural São Paulo, Isso. até sua partida à Europa em 88. Para aprender a técnica Alexander na Inglaterra, em Londres, formou uma banda de MPB, olha só. Ela e o teatro o sustentavam. Montou 3 espetáculos como ator, diretor e roteirista, além de atuar em 3 curta-metragens, fazer dublagens e traduções. O canto, particularmente, o ajudava com as despesas e supria suas saudades do Brasil. É, Assim, subsidiou seu curso de formação da técnica Alexander, de 92 a 95. De lá para cá, ficou mais 9 anos trabalhando como professor da técnica Alexander em cursos de formação, inclusive no primeiro curso de formação de professores em Helsinki, é isso, isso, professor? é a capital da Finlândia. Na Finlândia. Foi lá que sua metodologia, pensando na performance, iniciou sua pesquisa, primeiramente com atores e até hoje músicos. Voltou para o Brasil em 2004 e abriu a primeira escola brasileira de formação da técnica Alexander em 2010. Uau, professor, você tem uma carreira incrível, Muitos anos experiência de vida. incrível. Conta pra gente como foi a sua trajetória, descoberta da técnica lá no exterior. Quase que começou por aqui, porque eu tinha ido, depois do curso da EAD, a Escola de Arte Dramática da USP, né? Um professor meu, o Clóvis Garcia, já falecido, mas a filha dele foi a minha primeira professora lá em Londres. Eu não sabia, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas ele tinha me falado quando me deu uma carta de recomendação para fazer um curso lá em Paris. E aí eu passei por Paris, fiquei lá e por acidente fui para Londres. E lá, 2 meses, um mês e meio depois, eu conheci a filha dele, por coincidência, numa festa. E aí Nossa, perguntei, então você é a filha do Clóvis, o que é essa história da técnica? Ele falou, você não quer experimentar? Eu falei, quero. Aí comecei. e Foi foi logo nos conhecer. primeiros meses que eu cheguei lá, mês e meio mesmo. E aí fiz 3 anos de aulas particulares.
que aliás isso muito pouca gente sabe, que o curso de formação, por exemplo, né? Para ser um professor da técnica Alexander, você tem que fazer... Eu fiz, por exemplo, eu comecei fazendo 3 anos de aulas particulares. 1 ano e meio com a Bel e a Isabel Sampaio, que mora hoje em Lyon, mas ela é minha sócia aqui na escola, lá do Globe Theatre. E depois disso, eu comecei o curso de formação, porque o curso de formação é de 3 anos e meio, todos os dias, 3 horas e meia. É um curso praticamente full time, porque depois em casa você tem que se trabalhar, você tem que estudar e tal. E eu fiz isso, um curso caríssimo lá, e por isso que eu tive que trabalhar em tudo isso, fazer um monte de coisa me virando mesmo. E foi maravilhoso, transformou minha vida. O meu corpo mudou muito, totalmente. Você sentia algumas dificuldades? Foi algo mais de conhecer mesmo, ou você teve dificuldades como tensões, algo do tipo? Eu era muito ansioso, sou um pouco ainda bastante ansioso, mas a técnica transformou isso bastante na minha vida. Eu era ansioso, eu tinha muita insegurança, eu justamente procurei e conversei com ela sobre a técnica Alexander, ela me falou da Glenn MacDonald, justamente porque ela trabalhava com a voz. E ela trabalha com a voz dos atores lá no Globe Theatre e tudo isso. Então eu trabalhei um tanto com ela e isso porque eu me sentia muito inseguro sendo um cantor, porque eu nunca fui cantor profissional, mas eu sempre, por incrível que pareça, os anos todos da minha vida como ator, eu cantei em todos os espetáculos, todos. Uma vivência, né, que você... Cantando. Então, na verdade, eu era um ator fingindo que era cantor, né? Eu fazia o papel de cantor. E esse papel eu assumi na Inglaterra e tive uma banda muito legal, 16 anos, Sarabanda, foi bem bacana. Teve um período que eu tive com a Gabriela Geluda, que é uma professora da técnica do Rio de Janeiro também, que depois foi se formar lá também. E aí a gente começou a se transformar sem muita pretensão, simplesmente eu queria para mim, porque eu gostava tanto das aulas, que eu queria falar, esse troço é legal, eu não sei se eu quero ser professor. E a Bel falou, não, vai ser sim, você mudou bastante, acho que vale a pena. E aí estou aqui. Pessoal, quem quiser mandar sua pergunta, a gente está aqui para estar ajudando vocês, tá bom? Então vamos interagir também com o professor. Ah, então sim, a pergunta que não quer calar, né? O que é a técnica Alexander? Porque ele sabe que é difícil explicar, né? Eu até comentei uma ideia do que seria, mas acredito que nada melhor como o senhor para responder para a gente. Pois é, né? Espero que sim, porque eu já vou começar talvez dizendo o que a técnica não é. Pronto. Porque ajuda bastante a gente, está me ajudando nesse momento, a refletir um pouco sobre o que é, porque as pessoas em geral, elas relacionam a técnica Alexander como se fosse um trabalho corporal. Sim. Ela não é exatamente um trabalho corporal. E, então isso é uma coisa. Outra coisa é que ela não é uma terapia. Então, ela não é um trabalho corporal, mas ela trabalha com o corpo. Ou seja, eu, me trabalhando, trabalho com o meu corpo. Eu não me trabalho... Consciência. É mais sutil, porque a consciência, na verdade, o corpo é a materialização da consciência, digamos. Né? Então, assim, se você... o corpo está aqui para a gente... O que é a gente? Né? O que é cada um de nós? É uma energia, digamos assim. Né? A religião explica um pouco, né, que tem esse sopro divino que vem que é a consciência, né, de Deus, digamos, e que assopra dentro e você começa a viver. Então, sem querer ser muito vago, espero estar sendo mais objetivo. Se eu não for, por favor, me chame para a Terra, porque eu vou um pouco. O teu trabalho deve ser bom nisso, que eu já vi. Então,
o que é legal na técnica é que você percebe que o teu corpo funciona mesmo com você jogando contra ele, porque a gente faz muita coisa. E eu vou dar um exemplo muito simples, talvez, de entender. Hoje eu acordei, por exemplo, com a ideia do tempo. O tempo, de alguma maneira, apareceu na minha mente de manhã. Diferenças temporais. O tempo, você tem o tempo cronológico, do relógio que gira, da Terra que gira. Você tem o tempo, esse tempo geográfico do dia e da noite, das estações do ano. Ou seja, tem um ciclo, é um ciclo em movimento. O tempo da gente na Terra é o tempo da nossa vida, que vai, em geral, de 0 a, no máximo, 120 anos, digamos, atualmente. Né? Sim. Então, é um tempo biológico. Existe um tempo que é o tempo mental, que tem uma aceleração maluca. No tempo biológico, que é no corpo que a gente sente, você nasce, vai aprendendo a viver e vai crescendo até terminar o seu tempo biológico. O tempo mental, ele acha que ele é muito... Porque a civilização contemporânea, a civilização moderna, ocidental, acha que o racional é muito especial. Ele é muito especial, fundamental para a vida e tudo certo. Sim. Mas ele acha que ele comanda. sozinho, né? E ele acha que ele comanda tudo. Ele não comanda tudo. Existe um outro tempo mental conectado com o tempo da pulsação da Terra, da respiração. Do entra e sai de ar, que é, digamos, o sopro divino, né? Que entra a partir do momento que você sai da placenta, da sua mãe, e aí você toma um susto, tem a gravidade e um ar que entra que deve queimar os pulmões, por isso que a gente chora, eu acho. E a partir daí, esse tempo vira biológico. Mas a gente tem a eternidade, que a gente veio dessa eternidade. Então, o que acontece? O meu mental, ele produz, porque o Alexander tem uma máxima que vocês já devem ter ouvido falar, que você transforma tudo, seja físico, mental ou espiritual, em tensão muscular. Por isso que a gente trabalha com o corpo. A gente trabalha com o corpo para perceber que tudo que eu penso altera e faz tensão muscular. O corpo, ele já dá os sinais, né? Que algo está errado. Olha, por exemplo, deu uma coceira aqui. Deu a coceira, eu não preciso mandar a minha mão, mas ela vai. Porque ela está sentindo a coceira. Ela sabe que isso, por experiência da vida, é um resultado. O tempo biológico foi no tempo da sensação. Eu senti, fui. Se eu faço assim na câmera, as pessoas vão se assustar. E a reação é imediata. Ou seja, isso é o tempo instintivo, biológico, e o tempo dos fatores externos. Mas o fator interno, eu fico projetando, eu fico lembrando do meu passado, então toda a minha experiência que está acumulada na minha musculatura está lá no passado. Se eu projeto para o futuro, eu tenho ansiedade de conseguir chegar lá, de conseguir fazer tudo isso. Então, a técnica Alexander, ela não é uma terapia, portanto, não é um trabalho corporal, mas ela faz bem para a saúde e trabalha com o corpo. Portanto, talvez uma definição, é uma que eu gosto muito, que é um método educacional, é a matéria que nunca nos foi ensinada na escola. Ah, sim, verdade. A gente não aprende realmente essa questão. A gente não aprende o que é a gente. A gente não sabe como o corpo funciona direito. Ninguém ensinou que existe uma estrutura, que são os ossos, que o sistema nervoso comanda isso. Tudo integrado, né, professor? Que é tudo integrado. Então a gente trabalha com isso. M.A. Real, ele comenta aqui, verdade, falo por experiência própria. A ansiedade está me matando, mexendo com diversas áreas da minha vida.
Olha, Então, é algo que... então vou dar uma dica para o MA. Uhum. Não sei aonde você não sei se é homem ou se é mulher, mas É homem. é homem. Então, olha, se você, não sei onde você está sentado, estando sentado, ou seja onde você estiver, a gente está sempre apoiado em alguma coisa, por causa da gravidade, é natural. A partir de você realizar que você tem um contato ou contatos com algum apoio, você está em contato com a Terra. Deixa o ar entrar, sinta, perceba. Você também pode fazer isso, né, Aniele? Você acha que você está fazendo isso, né? Vamos. E vai percebendo que dá para ver. E vai percebendo que os teus ossos estão apoiados e que existe um volume de ossos dentro do teu corpo. Isso já te acalma um pouquinho a ansiedade. Não é exatamente meditação, mas você acabou de trazer uma porção importante da tua consciência para onde você está e para dentro do que você é, de fato. Que é essa consciência que tem um corpo para experienciar a vida. MA, depois dá um retorno, ver se isso faz diferença. E também qualquer pergunta depois pode me mandar no privado que a gente ajuda. Professor, eu acho interessante eu ler nesse momento agora, um depoimento de uma clarinetista, Ovani Buozzi, sobre uma experiência que teve com a técnica Alexander. Você sabe quem é o Ovani Buozzi? Não, diga aí, professor. Tá. Não, vai lá. Fala, depois eu conto. Tá. Então, diz o seguinte, sobre uma experiência que teve com a clarinetista à época de seu curso de formação como professor da técnica Alexander. Ilustra isso muito bem. Ela veio até mim para uma aula particular de clarineta por indicação do seu próprio professor, que conhecia meu trabalho. Ela estava bem nervosa e ansiosa no início da aula. Lembro dela ter tocado a exposição do concerto de Mozart para clarineta e orquestra. Pedi que ela tocasse mais uma vez. O nervosismo inicial havia amenizado. Propus-lhe alguns experimentos relacionados à sua emissão, que se mostrara bastante forçada e ofegante, dificuldades anunciadas no início da aula. Não falei diretamente sobre respiração ou métodos respiratórios, apenas pedi que ela tocasse alguns sons, sol aberto, mi grave. Aí propus que ela me deixasse segurar seu instrumento enquanto ela tocava. Conscientemente, eu estava interessada em fazê-la refrear alguns de seus hábitos ligados à maneira de segurar o instrumento e à preparação para soprar. Queria dar-lhe uma nova experiência sensorial. Pedia que se afastasse da clarineta e que, se pudesse, desistisse da ideia de tocar enquanto observasse os músculos dos ombros, braços e mãos, que são diretamente envolvidos na sustentação do instrumento. Então, pedi-lhe que caminhasse em direção ao instrumento, que eu continuava a segurar na mesma posição. Quando ela já estava próxima ao instrumento, pedi que parasse, pois percebi que seus braços, dedos e cotovelos tinham a necessidade, fazendo a menção de pegar a clarineta. Mais uma vez sugeri que desistisse dessa ideia. Ela estava, ao mesmo tempo, observando a clarineta e a si mesma, enquanto a boquilha já estava a 1 centímetro dos seus lábios. Permiti então que tocasse comigo, ainda segurando o instrumento. Enquanto ela tocava, ainda mantendo sua autoobservação, permiti que ela deixasse os braços levarem suas mãos na posição de apoiar a clarineta, mas sem segurá-la. Aí eu fui soltando o peso do instrumento em suas mãos. Ela ficou muito surpresa ao perceber que eu já não estava mais sustentando o instrumento e por sentir um agradável estranhamento. Perguntei-lhe se tinha percebido alguma mudança em relação ao som. Ela disse que percebera uma melhora considerável na qualidade e no volume, mas que não sabia como aquilo tinha acontecido. Pequenos experimentos de maneira indireta como este contribuem muito para um melhor
para uma melhor qualidade sonora. Eu achei muito interessante esse depoimento, É muito muito mesmo. legal, é muito legal. O Ovanir é o primeiro, um dos dois primeiros clarinetistas da USESP. Ele começou a técnica Alexander com a própria Isabel, a minha primeira professora também, quando ela foi, me deu aula, depois ela voltou e morou no Brasil. Aí ela trabalhou com muitos músicos, inclusive o Ovanir, que estava começando, que estava saindo da faculdade, da Unesp, eu acho. E ele, então, teve um tempão de aulas particulares com ela e comigo, depois que eu voltei, e se formou professor da técnica. Olha só. Esse depoimento, ele estava dando justamente aula, e ele explica essa experiência dele é fantástica, é o que ele fala, por isso que está no artigo. Esse daí é o artigo da revista Clarineta, não é isso? Sim, isso. Legal, você tirou de lá, que bom. É um artigo que eu tive a honra de escrever. Muito bom, gente. Vocês podem ir no gostou? site, demais, vocês podem ir no site pensaremattividade.com, que tem .net, tem os artigos, livros, cursos, tá? Mais informações, tem tudo lá no site. Livros, né? Muito bom. E lá tem, na biblioteca do site, tem esse artigo que dá para baixar em PDF, gratuito e tal. É bem legal. Não é só para clarinetista, não, mas é na revista Clarinetista. Acho que se chama Técnica Alexander para Clarinetista. Não. Isso. Técnica Alexander não. Técnica Alexander, Clarinete e Clarinetistas. Acho que é isso. A técnica Alexander, clarinetes e clarinetistas. Isso. Que ano que foi isso? Você tem aí a mão? Assim, eu não lembro agora. Faz tempo, faz uns 3 anos, acho. O Daniel que convidou, o Daniel Oliveira, foi super gracinha me convidar para fazer. Mas, enfim, então, isso dá uma ideia, se todo mundo entendeu, a garota, o hábito dela queria tocar. E ela tinha problemas por causa dos hábitos dela. Como nós todos. Tanto os nossos problemas quanto as nossas soluções estão nos nossos hábitos. Então, a ideia da técnica não é que a gente quer se livrar de hábitos. A gente não quer colocar novos hábitos. A gente quer se desprender da necessidade de ter hábitos. Porque um hábito isso é muito falado realmente hoje, né? Para que esse novo hábito se automatize no seu corpo, você tem que tirar esse velho, né, hábito que é prejudicial, colocar esse novo hábito. A questão não é ter hábitos maus ou ruins, a questão é viver habitualmente. Porque veja, quando eu estava falando do tempo, no começo, o tempo, ele tem a eternidade junto. E o tempo não para. Eu, inclusive, tenho o meu último post hoje. O post de hoje do Instagram pensar.em.atividade, né? Todo mundo está vendo aí. Ali tem um post de hoje que fala justamente sobre tempo, sobre esse tema aqui. Olha que coincidência, que legal. Porque a gente tem o tempo mental, tem o tempo biológico que eu falei, e tem o tempo da eternidade. O tempo, você conta, o tempo é finito, digamos. Ele pode ser infinito, mas ele é contável, ele é mesurável. A eternidade não, a eternidade é livre, está sempre ali. Então, o lance é que um amigo meu estava me falando justamente isso de manhã, ontem, sobre... não me lembro como é que está aí, mas de qualquer maneira, tem essa coisa do... sim, ele falou assim, eu te admiro muito porque você não fica preso ao tempo. Você não se prende ao tempo. Porque eu sou velho, você não fica parado no tempo, ele falou. Eu falei, você está falando que eu sou velho, né? Ele falou, não, é porque você tem idade, mas você está querendo ver negócio de Instagram, está querendo ver essas coisas, aprender tudo isso. Eu não sei nada disso.
Mas eu estou me virando. Mas aí eu falei assim, mas por que eu deveria parar? Se o tempo não para. Por que eu vou parar? Se o tempo não para, por que eu vou parar no tempo? Entende? Verdade, Porque professor. o hábito é aquilo que você acumula no seu tempo biológico. E talvez você não precise tanto. É tão mais gostoso você descobrir como um bebê que nasce. Tudo mais de forma mais natural, é isso que o senhor quer dizer? A forma natural, ela obedece, é mais ou menos isso, porque ela obedece, né? Você faz, olha, eu estou fazendo meus gestos, são os meus gestos do meu jeitão, da minha personalidade, das minhas experiências, portanto, dos meus hábitos. Não tem problema. Mas eu posso, por exemplo, parar de fazer gestos não necessários, eu posso lembrar que eu tenho, como eu estava falando para aquele rapaz, de que dá para parar um pouquinho, perceber como é que meu corpo está sentindo. A gente não faz isso. A gente faz isso, a gente cuida do corpo fazendo exercício, indo para academia, fazendo esportes, ou emagrecendo, ou fazendo plástica, sei lá, tem tanta coisa que a gente faz para o corpo, mas não é para o corpo, é para a ideia de corpo que a gente quer ter. Professor, Não é o corpo que a gente tem, sabe? E nisso entraria o termo controle consciente, de você sentir... Eu não ouvi, deu um Foi, delay, verdade. que eu não percebi a tua pergunta. É aí que entra o controle consciente, você sentir e perceber como funciona tudo em seu corpo. Mais ou menos, é uma pergunta interessantíssima, essa, super inteligente. É porque o controle consciente e construtivo do indivíduo não é exatamente do corpo. É o controle que eu estou fazendo da minha consciência. Por exemplo, eu estou consciente de que a minha mão está aqui do meu lado. Não só porque eu estou vendo na câmera, mas também porque eu percebo que ela está aqui. Eu posso perceber que ela está aqui e também posso não perceber que ela está aqui. Eu tenho dentro de mim a noção de que estamos aqui nessa condição. Né? A minha consciência do que eu quero falar, do que eu tinha planejado em falar, daquilo que você tinha falado que talvez a gente conversasse, tudo isso é parte da minha ampla consciência. O controle consciente do Alexander é que ele fala assim, gente, eu vivia com hábitos, a gente até pode tocar um pouquinho na história dele daqui a pouco, se for o caso. Eu tenho uma certa... eu não tinha consciência do que eu estava fazendo comigo, então vou até aproveitar e começar a história dele. Depois você me puxa de volta, para esse assunto, se for o caso, mas acho que já vai cobrir. Sim. O Alexander era um ator, isso na última década do século XIX. Ele nasceu em 1865. E na última década ele era um ator e perdia a voz só quando ele estava no palco. Então ele falou, bom, se eu só perco a voz no palco, deve ser algo que eu estou fazendo, porque os médicos não conseguiam dar um resultado, um jeito. Ele pegou e falou, então, peraí, eu vou resolver essa história. Pôs espelhos na frente. Então, hoje em dia, nas aulas, por exemplo, o Zoom é o espelho da gente. Porque nós estamos vendo o que eu estou fazendo aqui. Então, é o meu espelho. E ele viu que o que ele estava fazendo era muito diferente do que ele estava vendo, aliás, era muito diferente do que aquele que ele queria fazer, do que ele estava sentindo e achava que estava fazendo. Ele fazia um gesto para se parecer grandioso, de estufar o peito, esticar a coluna e levantar a cabeça para fazer um som grande, majestoso. To be or not to be, digamos. Né? E aí ele viu que, ao invés de estar... Ele não sentia que ele estava fazendo isso. Ele achava que ele estava ficando grande. Mas, por trás, ele viu que a coluna dele estava encurvando. Então, digamos que aqui é a frente dele,
Atrás, ele encurvava. Ele estufava o Tensionava peito. nessa região. E tensionava tudo aqui, por isso que ele ficava rouco e perdia a voz. Aí ele foi, com os espelhos, ele foi descobrindo justamente que a cabeça, ela não precisa estar contraindo aqui. Que ele podia fazer isso sem estufar o peito. Que o peito continuasse nas costas. Que as costas continuassem em cima do quadril. E que as pernas não precisavam projetar o quadril para frente. Porque ele fazia um arco no tronco. Então ele encurtava e comprimia as costelas, ou seja, a caixa torácica. Por isso ele tinha problemas de respiração. Então, se ele não tivesse tido problema vocal, eu duvido que ele teria descoberto a técnica Alexander. Verdade. Foi através da voz. Sim. O problema dele era vocal, pura e simplesmente. E aí depois, isso foi na Austrália, no sul da Austrália, e em 1904, os médicos falaram, olha, isso que você está descobrindo e está curando os nossos pacientes tem que ser mostrado em Londres, que era a capital da Austrália naquela época, né? A capital do Império Britânico, a qual a Austrália pertencia, né? E então ele foi para lá e fez o maior sucesso, bombou. Ele bombou muito lá em Londres. Muitos resultados, né? Muitos resultados, e tem os 4 livros, ele tem 4 livros. Em 1910, ele lançou o primeiro livro porque um dos médicos que atestaram a coisa dele estava querendo roubar a ideia e publicar um livro dizendo que a técnica era dele. Nossa. Então ele correu, aliás, ó, tá aqui, eu separei, você tinha pedido uns livros. Sim. Esse daqui é o livro que a gente editou por ocasião da formatura da formatura justamente do Ovanir. Foi nessa época, em 2010, que a gente lançou esse livro, que se chama A Suprema Herança do Homem, que ele conta a história dele todinha. Olha aí, gente, uma dica aí para vocês, tá? É bem legal esse sobre livro. A técnica Alexander, tá no site Pensar em Atividade. .net. Tem lá, .net. Na biblioteca. E aí depois... Tem outro livro aí, professor? Tem um outro livro que também a gente ajudou a fazer a segunda edição, que é o terceiro livro dele, O Uso de Si Mesmo. O Uso de Si Mesmo, da Martins Fontes. Então, os dois, praticamente, o Uso de Si Mesmo, quem procurar na Martins Fontes, talvez ache. No Kindle tem aplicativos de e-books? Não. Não, né? Só lá no site mesmo. Não que eu saiba. E-books desses livros, você diz? Tem um aplicativo que o pessoal tem usado muito, que é o Kindle. Dá para comprar livros lá também, e-books. Ah, não tem digital. Inclusive, eu queria ter feito A Suprema Herança do Homem em digital, e o editor que tem os direitos autorais não permitiu. Eu sei. Tudo bem. Teria que ser. Tem no site, tem no site. Tem no site, mas olha, eu acho que não se encontra mais. A Suprema Herança do Homem só se encontra comigo mesmo. Eu estou vendendo pelo preço de custo que eu gastei. Porque a gente foi a escola que produziu esse livro. Foi um estresse, mas valeu a pena, eu acho. Sim. Mas ele conta, no outro livro, O Uso de Si Mesmo, ele conta exatamente como ele desenvolveu a técnica. E ele diz que se alguém seguir o que eu fiz, vai conseguir fazer o que eu faço. Muito bom. Mas aí precisa do curso de treinamento. Sim. Eu acredito que a demanda deve ser muito grande, né? Músicos que às vezes estão tensionando ao segurar o instrumento, ou até mesmo com os cantores, que eu sei que a técnica Alexander também trabalha a questão da respiração, não é, professor? Como seria... Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Quero comentar porque foi bom que você lembrou, porque a técnica Alexander na Austrália, e quando chegou em Londres, ela tinha outro nome, não existia esse nome. A técnica Alexander, ela se chamava Um Novo Método de Reeducação Respiratória. Olha só.
Por quê? Eu não sei, tem gente que tem perguntas aí, eu queria falar sobre a reeducação respiratória e dizer o que é isso, mas eu não sei se não vai ficar muito chato essa coisa da tranquilo, teoria. professor. É? Pode falar, porque realmente, né, a questão da técnica vocal é muito controversa, né? A gente ouve falar muitas coisas, então a gente quer ouvir também a visão, né, da técnica Alexander. O que ele chamou de novo método de respiração, de reeducação respiratória, é porque a gente quer controlar a respiração, a gente quer mandar na respiração. É um termo muito comum, né? A gente ouve mesmo. É muito... E, na verdade, a respiração, você não precisa respirar, não precisa controlar de forma alguma, para nada. Sim. E como você não precisa, para nada, controlar os seus músculos. Porque como tudo que você faz, seja físico, mental ou espiritual, se você tiver o seu psíquico presente no corpo, querendo fazer o que quiser, a respiração vai entrar e sair de qualquer jeito. Você se usando bem ou você se usando mal. Porque esse é o paradigma do Alexander. O uso de si mesmo, que é esse título aqui, é o conceito fundamental da técnica Alexander. Que a gente não sabia que a gente se usava. Então, o uso, tem alguém que usa um si e tem alguém que é usado nesse título. E aí é que a gente chega nessa coisa de que, poxa, eu tenho consciência de mim, eu posso ter e eu posso crescer essa consciência. Como é que a respiração fica livre? Por que ele diz que é o melhor método de reeducação respiratória? E ele falou assim, eu não descobri nenhum método de respirar. Eu encontrei o único método correto de respirar, que é o da natureza. Por isso que você fala natural. Porque na natureza a gente não precisa respirar. Mesmo cantando ópera, você não precisa controlar a respiração. Entendi. Eu sei que isso pode ser uma coisa meio aloprada, mas, claro, tudo precisa de técnica vocal, você precisa de técnica de violino, você precisa de técnica de clarineta, você precisa de técnica de padedê para bailarino, você precisa de técnica de corpo para o ator, tudo isso. Mas eu entendo um pouco essa questão, porque muitas vezes o professor de canto, né, eu sei por experiência, né, que a gente já tem aí na jornada, muitas vezes fala essa questão, respira assim, faz isso, às vezes o aluno fica, o efeito é ao contrário, tensiona nessa questão. Então, realmente, a forma natural é muito... Né? Muito melhor, agradável, o aprendizado. Eu vou explicar o que é essa coisa natural. E se possível, não sei se é possível, você passar algum exercício, né, de respiração que a gente possa fazer para entender. Olha, justamente esse é o ponto. O exercício de respiração, como a gente não precisa treinar a respiração, um exercício de respiração que a gente pode fazer, pega uma vela, vou pegar aqui a haste do meu óculos. Você pega uma vela aqui na frente e você não faz exercício. Não faça. Perceba como está o teu equilíbrio, em primeiro lugar. Não se ajeite, porque o teu equilíbrio que você está é aquele bom para este momento. Para o seu tempo mental e se conecta com o seu tempo biológico. Você tem duas dicas aí. Uma, sentir a pulsação sanguínea. Anota aí, pessoal. Anota aí. Sentir a pulsação sanguínea. Sentir os ossos.
e sentir a respiração entrar e sair, porque ela está entrando e saindo de qualquer jeito. Aí, você vai estar respirando e vai perceber que você não precisa controlar a respiração, mas você pode começar a notar, a partir dos seus apoios. Por exemplo, perceba que as suas costas, atrás da sua nuca, tem um espaço, Daniele, que é grande. Deixa a tua consciência ocupar o espaço atrás de você. Isso aí, isso aí. Veja que isso está relacionado com o apoio que você tem na cadeira. Tá legal? E vai sentindo a respiração. Não precisa controlar. A tentação é essa, né? Fala em respiração, a gente quer tomar a respiração e controlar. É normal, é assim, isso é o hábito, né? Mas dá para a gente simplesmente parar, voltar para sentir a pulsação sanguínea, se não for possível, sentir as sensações do corpo e os apoios que o corpo tem. E aí volta para a respiração e vê se você consegue continuar sentindo o corpo, a sensação do corpo inteiro, da sola dos pés ao topo da cabeça. E ao mesmo tempo perceber que está respirando. Não esquece o teu espaço atrás da sua nuca e da cabeça. Isso aí. E aí, você vai pôr assim, nessa distância, uma vela acesa e vai assoprar. Você não tem uma vela aqui na mão, infelizmente. E você vai soprar, ou então um dedo. Já ajuda. Você não quer apagar a vela e você não quer deixar ela ficar assim. Você quer deixar ela constantemente indo para lá. Mas isso no seu fluxo. A hora que termina a respiração, tenta perceber o tamanho que você tem dentro. O espaço da cabeça que recebe o ar. O espaço dos pulmões que se abrem, do tórax, do tronco, do abdômen, principalmente da lombar e das nádegas. Deixa o ar entrar. A gente está afogado num mar de ar, que é a atmosfera terrestre. Muito bom. Gente, que dica maravilhosa. Olha só, nós já vamos ter uma prática e depois vocês vão colocar esse exercício, interage aí com a gente, marca o professor para vocês dizer para a gente, né, os resultados, o que vocês sentiram. Professor, no caso... Adoraria receber mesmo, que depois a gente pode se comunicar e se comunicando por aí. Tudo. Sim, Você ia muito fazer uma boa pergunta, dica, desculpa. Professor. Eu ia comentar, porque até que a Alexandra tem toda essa relação, né, da cabeça, corpo, tórax. Você pode explicar como funciona toda essa relação? Posso sim. Eu posso de duas maneiras, mas eu vou ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou ficar de perfil um pouquinho. Certo. Olha, lá atrás vocês estão vendo, as coisas de anatomia, né? Sim. Que a gente tem uma dica de como a coisa funciona. E aqui eu tenho o meu colega, o meu sócio inseparável, que é o sósia. O sósia é o meu... Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Olha o sósia aí, gente. É o sósia de todo mundo, por isso que ele chama sósia. Porque todo mundo é sósia. Verdade. Todo mundo tem um desse dentro. Então, o sósia, ele mostra muito evidentemente para a gente que ele é uma estrutura articulada, né? E ele tem essa articulação no topo da cabeça que a gente tem a cabeça aqui, a cabeça ela está apoiada nas primeiras vértebras, que é o Atlas, que segura o mundo, e o eixo, que é sobre onde o Atlas gira, tá? Só que o Atlas gira com a intenção do sósia. Se ele quiser olhar para mim, ele repara no tronco dele, tá? Minha mão está aqui, eu não estou mexendo nele não, a outra está aqui, tá? O sósia, ele vai olhar para mim, o corpo dele todo gira. Vai junto.
Tá? Se abre uma porta lá, ele vai virar para lá, ó, e o corpo vai. Isso daqui, o Alexander percebeu, que é o controle primordial de todos os nossos movimentos. O eixo, né? Tem um vídeo, depois também tem o YouTube tem uns vídeos bem legaizinhos lá, viu? Pronto. Tem um eixo, o eixo tem 3 eixos. Foi legal que você falou isso. A gente tem esse eixo que eu estou falando aqui, que é o da coluna, que passa por toda a coluna, daqui até, ó, tá vendo? Tudo isso aqui forma um eixo, disso girar para lá e para cá. É a gente falando, não quero. Tá? Tem um outro eixo, que é justamente onde essa articulação se encontra no centro da cabeça, que é o do sim. E tem um outro eixo que é aqui. Daqui até aqui. Tá vendo? Aqui assim? Sim. Que é mais ou menos... tudo isso passa, esses 3 eixos, eles se encontram justamente aqui. Entre a cabeça e a coluna. Então, todo o movimento da minha cabeça, eu tenho a combinação do sim, a combinação desse eixo aqui, que está bem no Atlas com o occipital. Tem um outro eixo aqui da coluna que vai até no meio dos meus tornozelos, de fazer não. E depois eu tenho esse daqui, que faz um mais ou menos. A combinação desses 3 eixos me dá toda a possibilidade de movimento. Uau, então isso que tem que estar interligado, né? De forma, acredito, centralizada para que tudo funcione integrado, para que tudo funcione bem. Exatamente. E tem uma condição. A única condição que isso funciona bem é quando eu não tenho tensão excessiva nessa relação. Porque, pensa comigo uma coisa, se a gravidade que está nos afetando o tempo inteiro, inexoravelmente, e eu tenho essa aqui, a articulação mais alta do meu corpo, se eu contraio aqui, eu não vou levantar o corpo, porque a gravidade ganha. Então eu comprimo. Quando eu comprimo, a partir daqui, se eu comprimir aqui, eu estou impedindo que isso funcione assim. Entendi. Então, a relação dessa... Obrigado, sósia. A relação da cabeça com o tronco é muito importante, porque a gente tem... em geral, o que a gente faz, eu quero olhar para o teto, você faz assim, ó, mudou minha voz, percebeu? Ó, Sim. eu vou falar aqui assim, eu não estou forçando, juro por Deus, agora eu vou parar de contrair aqui. Eu vou parar por quê? Porque a musculatura que traz isso para trás está excessiva, e já vou explicar por quê. Então, o que tem? Eu tenho, como a gente viu ali, aqui, com a mandíbula, isso aqui tem mais massa do que daqui para trás. E como o ponto está aqui, se eu pensar que isso daqui está pesando, isso alinha e muda a minha voz. Percebeu que mudou a voz? Sim, já muda, né? Essa Já questão muda. aí. Então, todo movimento que a gente faz com isso aqui solto, o corpo faz de forma mais, digamos, natural, equilibrado. Agora, só para fechar com a respiração, que é importantíssimo, é justamente isso. Eu tenho músculos esqueletais que conectam os ossos e tenho músculos externos que fazem os movimentos. Se eles estiverem fazendo o papel deles, eu vou estar equilibrado. Se eu estou equilibrado, o meu tórax está livre para respirar. Tem que Entendeu? estar equilibrado, não tensionar nem, por exemplo, um lado ou outro lado do corpo, essas questões também influenciam, né? É que a vida é rica. A vida é rica e não para. O tempo da vida não para. E você está indo, você está indo. Você pode ter consciência disto, do teu corpo, que é isso que a gente faz.
a gente desenvolve a habilidade de fazer tudo o que a gente faz percebendo que eu estou percebendo todo o resto, não só o meu corpo, porque a minha relação com... Se eu estou num ambiente hostil, eu vou me contrair naturalmente, mas eu posso fingir que está tudo certo. Então eu faço um sorriso sem graça. Ou eu estou genuinamente contente, estou livre. Então, você percebe? Tudo que você faz, seja físico, mental ou espiritual, se traduz em tensão muscular. Gente, nós só temos 5 minutos. Eu não sei se a Jura? live... Tem uma pergunta aqui, uma pergunta da Dani. Tudo que funciona mal no corpo seria somente pelo peso da cabeça sobre o corpo? Ou existe uma outra coisa no corpo que seria também responsável por esse papel? O peso da cabeça, ele é natural e a gente cresceu com ele, então não tem problema, porque são quase 5 ou 6 quilos. Isso aqui, né? E o peso não é um problema. O problema é a força desnecessária que a gente faz encolhendo ele. Porque eu posso fazer isso aqui, ó, e não mudar minha voz. Porque eu estou liberando tanto... Isso é uma dica para todo mundo. Sim. Aqui. A dica é a seguinte. Eu tenho isso aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó, muda a minha voz. E eu posso não fazer isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu estou encolhendo demais. Aqui atrás eu estou encurtando. E estou mandando isso para frente. Ou seja, que é o que a Alexandra fazia. Eu estou mandando isso para cima, mas eu estou encolhendo isso para baixo. Por quê? Ele esqueceu, ou ele não percebia, que ao invés de ser aqui esse movimento, ele acontece aqui. Na 7ª cervical, quando começa o tórax. Então, isso aí, quando você faz esse movimento, você pode pensar que aqui atrás também está alongando, não só na frente. Aí você olha o céu. Se eu vou pegar o violino, por exemplo, se eu vou tocar o violino, eu não preciso encurtar aqui. Isso aqui alonga junto com as vértebras da cervical. Quando eu vou pegar o arco ou a flauta, isso aqui está solto enquanto eu fico no eixo. E não é forma. Mas 5 minutos não vai dar para a gente falar muito, mas está valendo. Nossa, a gente tem que marcar uma segunda edição, né? Quem sabe, professor, Quem sabe? A próxima... Quem sabe aí a gente pode tocar, pode dar um exemplo, certamente. Falar da cantar. Posição semissupino também, que a gente não deu tempo de falar, o repousativo, né? O que seria. Exato, Tem muitas coisas. Nossa, gente, é muito bom, foi incrível. Muita gente participou, entrou, eu quero agradecer todo mundo. Obrigado por toda a presença. Ao Daniel, oba, Daniel. O Daniel está num grupo super legal, a gente faz grupos. A gente tem grupos do Pensando na Performance, que vai de grupos pequenos, de até 6, e também até 20. E aí são grupos dos cursos todos, né? Então, quem que tiver alguma pergunta, queria só dar esse recado para todo mundo. Pronto. Se tiver alguma pergunta, me chama no privado, que dá um toque. Se quiser também, depois a gente conversa, o que for, mas eu posso mandar, eu tenho uma pesquisa para poder se comunicar e ver se alguém está afim de fazer algum curso, participar de um grupo. Em geral, com certeza, professor. Pode? Venha. Faça um grupo de cantores, de repente, ou qualquer coisa assim. Porque eu tenho 4 grupos e funciona muito bem e dá para fazer mais, sem problemas. Estão todos lotados, mas tem um que tem umas 2 vagas só. O resto está lotado. Então é bacana, é gostoso. É bem legal. Nossa, muito bom. Gente, incrível essa live. Como a gente aprendeu nessa live. Todo mundo agradecendo aqui. A Virgínia, parabéns pela live. Valeu. Incrível a live, professor. Como a gente aprendeu, eu agradeço. Gente, eu que agradeço pelo convite. Professor Reinaldo, assim, uma honra estar aqui conosco, sabe? Super acessível, de uma humildade, tem tanto conhecimento.
e tá aqui com a gente, só tem que agradecer mesmo. É coisa boa que a natureza dá, a gente tem mais é que compartilhar mesmo. Agradecer também o Laércio que, né, ajudou exato. aqui, apresentou a gente. O Laércio está organizando a primeira mostra de música online, tá, gente? Vai ser na outra semana. Quem quiser participar, no Instagram, primeira mostra de música online. São vários professores também que ele está organizando, então vocês fiquem ligados também. Acabamos de confirmar. Ele me convidou no dia 26, eu vou participar. Isso. Estava sabendo já? Sim, sim. Ah, ele te contou, legal. Eu acabei de decidir com ele. Legal. Vamos divulgar e compartilhar também. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo. Vamos ter que encerrar a live agora. E quem sabe uma próxima live aí vocês fiquem ligados, tá bom? Obrigada, professor. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Olha essa.